Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, estava aqui a silenciar-me e a deixar de me silenciar. Bem-vindos a mais um episódio do Dia de Reflexão. Já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, Maria Escaja e o João Marijona ainda está a tentar comprar bilhetes para a Taylor Swift, que vai ser o tema do nosso café. Não vamos já abrir o jogo. Como é que estão? Tudo bem? Hoje é uma sessão a 3, uma coisa mais, ainda mais caseira do que costuma ser. Intimista. É uma coisa intimista, é verdade. Não sei se quem é que correu com o Johnny? Qual é o responsável por isso? Eu não posso dizer. Vocês não se picar muito, pode ser isso. Não fui eu. É assim, não fui eu. Eu sou amiga de toda a gente. Eu conheço muita gente, não sei se conheço mais gente do que ele. Portanto, depois para a semana vem. Se eu não voltar, e se ele voltar, depois logo se vê. Agora vai ser à vez? Agora vai ser à vez. Uma semana ao Johnny, uma semana tu, uma semana ao Johnny. Porque isto agora como é com moedas, tipo parquímetro, só podemos pôr 3, pronto, é a vida. Que esta vida não vamos está fácil. rodando. Exatamente. Bom, vamos lá ao nosso café. Foi uma proposta minha, porque acho que é um dos temas mais relevantes da atualidade, se não o mais, que é a nobre arte ou a tarefa difícil de comprar bilhetes para espetáculos. Porque isto agora de antes era um bocadinho mais fácil, ou parecia mais fácil, mas isto agora é preciso ter 5G, ou 6G, ou 7G e vários computadores para conseguir entrar na fila e comprar bilhete. Eu estou a dizer isto, mas de facto hoje eu não fui uma das pessoas que tentou comprar bilhetes, mas tenho aqui... Isto agora parece aqueles programas da tarde de entrevistar as pessoas que tiveram um problema familiar qualquer e vêm dizer, sim, eu tive... Portanto, se calhar vou começar com a Maria Escaja, perguntar se de facto foi uma das pessoas que esteve na fila, se conseguiu ou não conseguiu. Diga a sua idade, género e nome, por favor. Olá, meu nome é Maria Escaja, tenho 30 anos, devia envergonhar-me bastante tudo o que vou dizer a seguir. Género feminino e estive na fila para os bilhetes da Taylor Swift durante 2 horas e um quarto e consegui 0 bilhetes. Os meus parabéns. O que me desiludiu, não só a mim, como também ao meu pai. Depois admiro-me que o meu pai não gosta de mim, claro, então eu nem sequer consigo comprar bilhetes para a Taylor Swift. Mas espera, tu ias com o teu pai? Que o Twitter diz-me... Sim. Uau, isso ainda é mais fascinante. Ia com o meu pai e com a Graça, mas agora não vou com ninguém. Ainda falta muito tempo, pode ser que caia alguma coisa entretanto, ou que compres, calma, não estamos aqui a falar de borlas nem de cunhas, não venham aí para aí chatear. Mas o teu pai é apreciador de Taylor Swift? O meu pai é apreciador de Taylor Swift. Em 2020, quando a Taylor Swift vinha ao live, antes da pandemia, o meu pai um dia disse-me, olha, queres ir ao live ver a Taylor Swift? Eu, claro que quero. E ele não estava nada à espera desta resposta, mas eu queria muito. Porque uma pessoa cresce não, por acaso eu não cresci. Eu comecei a gostar mais de Taylor Swift bastante mais tarde, especialmente com o Evermore e com o Folklore, que são 2 grandes álbuns, by the way. E eu disse, claro que quero ir ver a Taylor Swift. E então íamos ver a Taylor Swift ao live, entretanto veio o Covid lixar-me os planos todos. A Taylor Swift não veio ao live, finalmente veio a Portugal, eu inscrevi-me, tinha um código, fiquei na fila e não consegui nada. É assim, estamos sempre a aprender, não é? Se calhar o universo não quer que tu... O meu budget era... repara, não estava disposta, nem seria possível pagar bilhetes de 400 e 500 euros para ir ver a Taylor Swift, o que levou a com que, quando eu finalmente consegui entrar no site, todos os bilhetes que eu poderia eventualmente comprar estavam esgotados. Pronto, é assim. Podes sempre ficar na parte de fora do estádio, da Luz, porque não? Ou no Colombo mesmo. Pode ser que a acústica chegue. Zé Pedro Silva, tu como estilista da obra e vida de Taylor Swift, pergunto-te se é uma experiência, porque sei de fonte segura que também estiveste hoje na fila, se é uma experiência para repetir. E se já agora vais ao concerto ou não, ou se estiveste só na fila para adquirir bilhetes para outras pessoas, neste caso para familiares teus. É um bocado por aí, ou seja, eu estive na fila, consegui muito cedo os bilhetes, portanto, quiserem eu até vos diga que horas é que Zé Pedro Silva conseguiu bilhetes.
Exato. Parecia quase amigo da Taylor, que aquilo foi mesmo só para amigos. Aquilo Ainda naquela tiveste altura. ainda tiveste uma horinha na fila. Exato. Mas pronto, mas lá consegui, não é? Não foi como todas as pessoas. Mas basicamente sim, tive este esforço todo hercúleo e muito provavelmente não é para ir eu ver, porque como nós com o código só tínhamos direito a 4, eu depois da fila para comprar os bilhetes tenho aqui fila em casa para ver quem é que vai. Eu não sou propriamente prioritário, até porque eu sei que Olha, se vocês não. Imagina que nenhum de vocês os dois quer ir ao concerto da Taylor Swift. No dia, não vos apetece, estão cansados, é uma sexta-feira. O que é que acham? É assim, não é o que é que acham, é eu vou oferecer-me para levar as tuas filhas à borla, atenção, à borla, nem vou à cobrar borla pelo entre aspas. babysitting, nem vou cobrar pelo babysitting, mas imagina que vocês estão cansadíssimos, tu ligas-me e dizes, Maria, olha, passa-se isto, e eu, Zé Pedro, não te preocupes, estou aqui para ti, os amigos são para as ocasiões, eu levo as tuas filhas à Taylor Swift. Pronto, é uma possibilidade. É É uma uma proposta em possibilidade. direto. É uma possibilidade, não sei até que Vou ponto. já registrar essa disponibilidade. Sim, Não sei, quantos não terão feito já a fila com essa proposta, Maria? Não não, te esqueças. não sei se tu fã como és da Taylor Swift, depois estás a tomar conta das crianças e portanto isso é uma grande preocupação. É que convém Eu se for devolver as só mesmas fã que a crianças, não ver, é? está-se bem, está-se bem. Não vale devolver outras Swifties, não é assim que se diz? É Swifties? Não sei, Chego estou a lá a casa e inventar digo, não agora. eram estas não são duas. Ai, disparate. Exato. Vamos lá ver naquelas 60 mil pessoas se encontramos as outras. Mas olha, eu vou-te só dizer uma coisa, José Paiva, porque tu a abrir disseste que está mais difícil ou que está mais fácil, ou que. Eu vou dizer uma coisa, eu de nós os três, e provavelmente da população portuguesa toda, sou porventura a pessoa que menos percebe da aquisição de bilhetes para concertos e de concertos. Mas há uma coisa que eu penso, se calhar estou errado, dir-me-ão vocês agora já de seguida. É que antigamente eu via filas e tendas, e filas físicas, não é? Na rua, não eram filas digitais. As pessoas na rua acampadas em tendas e, pelo menos agora, pode-se esperar no conforto do lar enquanto o site refresca automaticamente. E, portanto, mais uma vez, na minha A ignorância, cada 20 segundos. a cada 20 segundos, exatamente, eu adormeci várias vezes, eu, na minha ignorância, diria que está mais fácil de adquirir bilhetes. Eu sei que há aquela questão de que agora é loucura, porque Nota-se que este gajo conseguiu bilhetes para a Taylor Swift. Eu não estava a dizer isto com esta leveza. exato, sim, posso estar com aquele otimismo de quem conseguiu bilhetes, de facto, mas não consigo ter essa empatia de quem não conseguiu. Eu já tentei. O acesso é mais fácil, mas eu lembro-me que aqui há pouco tempo, eu acho que foi com o comediante britânico, o Ricky Gervais, que eu tentei muito e desisti rapidamente de comprar online e fui ali à FNAC, perto onde moro, e estava fila. E tive alguns amigos a dizer-me também que estavam fila. Portanto, esse movimento das filas físicas ainda existem. Pode não ter tanta carga, porque lá está, Mas não existem essas existe plataformas. mas não existe nestes colossos de Taylor Swift e como é que são os outros que foram a Coimbra? Os Coldplay. Coldplay. Nesse caso, penso que seja só através da internet, porque já se sabe que senão é loucura e as pessoas batem. Pois, mas isso ainda bem, não é? Certo, pronto, sim, mas estes agora que se estão a tornar estratosféricos, eu hoje ouvia que a Taylor Swift nesta sua migração, que aliás já dura não sei quantos anos, também teve a interrupção de Covid e não sei o quê, mas que pode faturar, a digressão pode faturar 1 bilhão, portanto, 1.000 milhões de dólares, euros, enfim, a conversão não é a mesma, mas percebem. O que é uma loucura e vai bater o recorde que neste momento pertence a... já não sei a quem. Madonna? Não sei, Não é não. recorde Eu li um artigo sobre isso não há muito tempo, sobre as tours mais rentáveis. Espera aí, eu continuo Um aqui. dos mais antigos era o Elton John, mas eu penso que esse já foi destornado. Depois andavam à bulha, U2 e não sei o quê. Bem, eu para estar a falar de concertos e de música devia-me calar imediatamente. Elton Mas John que se despediu dos concertos das tours esta semana. Há poucos dias. exato, mas como ouvi, porque eu estou só a relatar isto tudo porque ouvi hoje de manhã no Expresso da Manhã. E portanto, estes agora são aqueles colossos estratosféricos, milhões, trilhões, milhares de gente, não sei quantas datas. E esses parece que é só através do site. E portanto, eu só queria Então, concluir. Queres que diga? Quero. A tour mais rentável de sempre foi do Elton John e foram 980 milhões de dólares. 910 milhões de dólares. Estás a ver? A segunda é do Ed Sheeran, terceiro U2, quarto Guns N' Roses, quinto Rolling Stones outra vez, Coldplay,
Harry Styles, bem, onde é que a Madonna aparece em 12º? Uau. É. Estão cada vez mais novos os artistas e Uhum. mais ligados à pop, que é engraçado. Mas no top 10 tens, por exemplo, tens AC/DC em 10º, Roger Waters em 9º, depois Harry Styles, Coldplay, Rolling Stones em 5º e em 6º, José Cid? Guns N' Roses em 4º. José Cid devia estar acima deles todos, mas como ele é português, Lá está. É a xenofobia. Exato. Uma das coisas mais engraçadas para encerrarmos este tema é que estas personalidades da música agora nem precisam de ir aos festivais, já fazem o festival sozinhas, o que é até bastante interessante. Uma pessoa vai aos festivais para ver os grandes nomes, mas agora Taylor Swift e Harry Styles, essas pessoas todas que vocês estavam a dizer, já fazem o próprio, portanto, já movem multidões. Eu estava a pensar no caso de referiste de Coldplay, que Coimbra virou um autêntico festival, não é? E até com ficam bastante retorno sabendo que financeiro. eu contribuí para 3 das tours com mais rentáveis de sempre. Quais foram? AC/DC Black Ice Tour, Rolling Stones No Filter Tour e Guns N' Roses Not in This Lifetime Tour. Uma mulher do rock. E um contributo apenas com um tweet. Fez um tweet a dizer: vão ver a CDC. Sim. E a malta. E olha, e também fui à que está em 12º lugar, que foi a Madonna na Bela Vista, Stick and Sweet. E acho que me fico por aqui. Não vi mais Estás uma nenhuma autêntica tour dessas especialista músicas. em tours. Ainda não Sou- foste sou entrevistada. Exato. Mas eu já faço uns tweets sobre isso. Não te Esta preocupes. semana temos aqui Maria Não preciso Escada, ser entrevistada, eu escrevo só. responsável, especialista em tours. Bom, amigos, está bebido o nosso café. Bom concerto a quem for. Isto também é só em maio. Vamos ver se abre mais datas. Nunca se sabe, que eles às vezes dão-lhes uma coisa e abrem mais datas. Vamos agora falar aqui de outro tipo de concertos, concertinas e quejandos, porque eu vou começar com o Ministro da Cultura, que eu acho sempre acho que é a primeira vez desde que temos este painel que falamos mais sobre cultura. Neste caso não vamos falar de cultura, coisíssima nenhuma. Mas vamos falar do Ministro Pedro Adão e Silva, porque ele tem andado assim numa demanda em jeito de Augusto Santos Silva, numa espécie de quem malha como é que é? Quem bate no PS leva, era assim uma coisa, ou quem malhar no PS leva, já não me lembro. Porque disse numa entrevista ao JN e uma recente entrevista à TSF e ao JN que o que se passou na comissão de inquérito parlamentar da TAP era uma espécie de procuradores dos anos 80 de cinema de série B americano. Maria, fez-se muito zum, os deputados ficaram ofendidos, até o próprio Lacerda Salles, que estava a conduzir as tropas da comissão, deixou algumas críticas a Pedro Adão e Silva, depois vieram outros ministros defender Pedro Adão e Silva, como Duarte Cordeiro, eu acho que foi ontem, se não me engano, na CNN, e gerou-se aqui uma espécie de facto político. Gosto sempre desta palavra, que é um facto político, não é? Porque parece que há muita gente que concorda com esta visão de Pedro Adão e Silva, que estes últimos meses foram uma espécie de espetáculo para inglês ver, mas que isso também ajuda à imagem do governo. Portanto, de que lado é que estás? Concordas com as críticas que Adão e Silva fez, não só nessa entrevista, mas em entrevistas anteriores, onde cascou em comentadores, jornalistas, etc., no ciclo mediático, ou concordas que este Adão e Silva é mais ministro da propaganda do que propriamente o ministro da cultura? Neste caso, propaganda socialista, ou de maioria absoluta. Calma, socialista, calma. Que propaganda do Partido Socialista, não confundir com propaganda socialista, são coisas muito diferentes. Eu quando vi as notícias sobre as primeiras declarações de Pedro Adão e Silva na TSF, pensei, dei um certo benefício de dúvida e pensei, olha, entrou no estúdio onde costumava gravar o Bloco Central, esqueceu-se que já não era comentador e que agora era ministro, e então foi fazer uns comentários à lá, tipo o que nós fazemos aqui, não é? Depois percebi que não era o caso, porque passado uns dias Adão e Silva disse que se fosse preciso não dizia mais. Portanto, não foi esse caso. Eu acho Adão e Silva está, no fundo, a contribuir para uma cultura antiparlamentarista, que é uma coisa que já temos bastante, não é? O descrédito nas instituições, muitas vezes englobando um todo, sem grande razão, só aquela ideia de que os políticos são todos qualquer coisa, inserir qualquer coisa que apeteça dizer naquele momento. Acho que, ao mesmo tempo, enquanto estamos a falar sobre as declarações de Adão e Silva sobre
a validade e a utilidade ou não de uma comissão de inquérito, estamos a desviar-nos do que é verdadeiramente importante. E o PS e não só, mas o PS é bastante bom nisto, não é? Tem um caso mais bicudo e arranjar ali uma manobra de distração, e então de repente estamos todos a falar, em vez de estarmos a falar do relatório da CPI e das conclusões preliminares da própria comissão de inquérito e da falta de conteúdo de parte do relatório, estamos a falar sobre o que o ministro disse sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Não concordo com esta desacreditação de uma ferramenta democrática, por muito que tenha críticas à forma como esta CPI foi feita e explorada. Aliás, já falámos aqui sobre isto, sobre de repente todo aquilo parecia uma novela, não é? Que isto foi a novelização de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas acho que não se pode englobar as coisas todas numa só, e não se pode dizer que basicamente que toda a gente está ali como se fosse um reality show, que não é verdade. E não vi Pedro Adão e Silva dizer isso quando se usou um caso digno de uma novela, como foi o do Ministério das Infraestruturas, e tanto Galamba como Costa usaram bastante nesse sentido para divergir as atenções de uma data de outras coisas que estavam a acontecer, nomeadamente o conteúdo da própria CPI e o que levou à sua implementação. Implementação Portanto, talvez não seja a palavra certa aqui, mas nem sequer concordas com o que ele disse. não Parece que concordo. um ministro pode dizer coisas daquelas assim mais livremente, ou achas que tem que ir mais by the book? É assim tão Acho. grave um ministro ter uma opinião contrária aos até dos seus Repara, eu colegas? não acho que esteja aqui um assunto de grande gravidade. Acho que está aqui um fait muito bom para divergir as atenções de outros casos, e perfeito para a silly season onde nós já entramos, não é? Às tantas já está toda a gente farta da TAP e da comissão de inquérito e de não sei o quê, aparece aqui um assunto mais corriqueiro e está calor, é verão, a malta quer coisas leves. Mas acho que Pedro Adão e Silva está, como qualquer outra pessoa, está no direito de dizer o que quiser e dentro dos limites da liberdade de expressão, mas acho que está no direito de ser o que quiser, e acho que nós também estamos no direito de gostar ou não do que ele disse e de comentarmos também o comentário que ele fez. Zé Pedro Silva, como eu gosto de dizer, estamos perante um fake diver ou Pedro Adão e Silva que dá muito poucas entrevistas e, enfim, nós em geral estamos, eu não, mas estamos um bocadinho a borrifar para o que ele faz por estar no Ministério da Cultura, não é? Ou de facto há aqui, mesmo ele não deixando de ter a pele de comentador por uns breves segundos, não deixa de ter alguma razão. Ou estás como a Maria, isto é só para divertir e para desviar a atenção do que realmente se passou nos últimos tempos. Ora bem, isso por acaso não me parece, ou seja, para distrair não me parece que fosse essa a intenção. Acho que foi mais descuido. Se tivesse pensado um bocadinho melhor, se calhar não teria, talvez tenha entusiasmado ali com a intimidade da entrevista, mas não parece que tenha sido uma coisa pensada e estratégica para distrair. O que eu acho é que Adão e Silva é aquele político que tem ódio e nojo aos políticos, não é? Ele nunca foi político, sempre foi, mas nunca foi. Não, ele não é superior. Que sempre quis estar ali equidistante, não é? Da política, porque ele próprio, acho eu, é a minha opinião sobre o que ele acha, entende a política como, ou a classe política, se quisermos, como muito mal vista. O que eu lhe dou, também aí, se for esse o caso, se eu tiver razão, também lhe dou razão, como é óbvio. E então ele quis sempre manter-se à margem da política. Agora esquece é que de facto entrou nela. Foram tantos anos com um pé dentro e outro fora, ainda que tivesse os dois dentro e até mais do que os pés. Agora esquece que está todo lá inteirinho até ao pescoço e para além do pescoço também. E portanto é aí que eu acho que é este esquecimento, não é? A dizer, espera aí, eu faço parte deles agora. Porque eu acho que ele tem de facto uma opinião crítica, por isso é que nunca se quis ligar e quis sempre manter aquela postura de senador, sem nunca ter. Os senadores, em princípio, têm um currículo, um passado, uma história, uma obra, e este é um senador que começa com 30 anos, não é? Quer dizer, nós temos os líderes políticos
com muita idade. Ainda no outro dia eu trouxe para aqui esta contabilidade, não é? Dos nossos presidentes da Assembleia, presidentes da República, primeiros-ministros, é tudo avançadote na idade, mas pelos vistos os senadores com 20 e poucos anos já são senadores da República. Sem nunca terem feito nada. E isto não é uma crítica, porque também nessa altura não podiam ter feito nada, mas conseguem se comportar, lá têm os seus contactos e, portanto, vão para a televisão de fato escuro e gravata, muito clássica, cagar sentenças e, portanto, ficam automaticamente umas sumidades a quem interessa muito ouvir a opinião, para nós próprios formarmos também a nossa. Vais-me interromper? Não, vou, porque falaste em cagar e nós estivemos a discutir que Pedro Adão e Silva disse a palavra cagueira. Eu ainda hoje não sei se de facto disse, estou convencido que disse, mas eu não sei o que é que ele quis dizer com aquilo. E tu também ouviste porque falámos sobre isso. Eu acho que este devia ser o tema. Não sei o que é que quer dizer cagueira e gostava que o Ministro da Cultura esclarecesse. Acho que é importante. Falámos sobre isso, mas vamos aí para a idade também e já não ouvimos bem. Eu também não faço ideia qual é que foi o vocábulo utilizado pelo Mas Ministro deixa-me da fazer-te Cultura. outra pergunta sobre o que estás a dizer. Um ministro, no caso português, nunca pode ser mesmo independente, porque é isso que, ou seja, é isso que tu estás a dizer, ele já não é possível ser, porque já está dentro da bolha, não é? Não pode mesmo ser, é mesmo impossível, porque o que ele está a tentar ser é isso, não é? Ter uma opinião contrária, ele até criticou, acho eu, por causa de Lacerda Salles, aqueles políticos que dizem coisas redondas. Ora bem, essa era a segunda parte, acertaste em cheio, porque é isso mesmo, ou seja, eu acho que de facto Pedro Adão e Silva esqueceu-se do papel que representava de política acima dos políticos e foi um político normal, partidário, aqueles de carreira. Agora, o problema é que o que ele disse é absolutamente verdade. Podemos discutir se ele pode dizê-lo ou não, estando dentro do governo, respeito pelos órgãos de soberania, podemos discutir isso tudo. Mas o que nos interessa discutir antes disso é que ele tem razão total e completa, não é? Eu digo isto há imenso tempo, eu não digo isto relativamente às comissões de inquérito da TAP, nem contra o PS. Diz isto em relação ao Parlamento inteiro. Não, digo isto há muito tempo, quando as comissões parlamentares... És um anarquista. Não, eu acho a figura do eu sei, eu estou só a chatear-te. Pronto, não, mas não me chateias, pelo amor de Deus. É que tu conseguiste bilhetes para a Taylor Swift e eu não. Exato, e tu vais-te vingar. Mas a questão é essa, eu acho que a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito tem todo o interesse. Quando eu digo que eu critico, não é de agora, é porque se tornaram num circo, num palco, enfim, numa rampa de lançamento de políticos, que foram muitos, olha, do teu partido, Maria Secaja, são bastantes, mas também no CDS, nos Melos, em que chegava lá Ricardo Salgado, que mandou neste país. Porque depois disto, para mim, como eu nunca estive dentro dessas coisas, e como estou sempre a ver de fora, é tudo muito ridículo, porque Ricardo Salgado mandou neste país durante anos, décadas, o Grupo Espírito Santo, o Banco Espírito Santo, mandou nisto tudo, nos governos, nos ministros, tinha ministros a quem pagava um salário 4 vezes ou mais do que o próprio salário do ministro, e depois quando cai, quando cai literalmente o banco e ele próprio também, o seu poder, vai para o Parlamento e são ali todos, põem-se todos enfilados a ver quem é que é mais bruto que o Ricardo Salgado, ai que grandes malucos, quando ele já está no chão, quando já acabou, não é? Quer dizer, e nem se apercebem que mais valia estarem empenhados em dar legislação, em dar leis aos órgãos do poder criminal e judicial e de investigação e à magistratura para conseguir julgar rapidamente, não é sumariamente, mas julgamentos em que a justiça se pudesse fazer, se estivessem mais preocupados com isso do que em palhaçadas para abrir noticiários às 8 da noite. Ai, o que ele disse ao Ricardo Salgado, ai que doido! Era tipo isto, pronto. Portanto, eu critico há muito tempo. Porquê? Porque o que vamos a ver é que o resultado dessas comissões de inquérito foi qual? Até se conseguiram, atenção, não vamos desvalorizar tudo, desvendaram-se muitos mistérios, mas com todo o respeito, não é o trabalho dos deputados. Eu acho que estamos feitos ao bife se a justiça não conseguir desvendar mistérios e tiver que ser as deputadas do Bloco de Esquerda, o deputado do CDS na altura, a Cecília Meireles, eu fico mesmo, quer dizer, então afinal trocamos. Então se calhar vão os magistrados do Ministério Público, os agentes e os inspectores da Polícia Judiciária para o Parlamento e vão os outros investigar. Pronto, portanto isto está tudo ao contrário. E digo isto há muito tempo. Uma permuta de profissões. Ora bem, e portanto, por isso é que neste caso da TAP foi a mesma coisa, por isso é que eu dou razão a Adão e Silva, aqueles tipos à 1 da manhã a dizer, Sr. Ministro, o seu telemóvel, não sei o quê, mas o que era aquilo? O
que era aquilo, quer dizer, e depois o outro, pá, mas isto não bate certo, que estás 21 e não sei o quê. E isto nós temos que admitir, seja Adão e Silva, seja quem for que tenha dito, até podia ter sido dito pelo Mata Certo, ou lá como é que se chamava aquele criminoso, não sei, podia ter sido dito por quem nós quisermos. Tem razão. E é isto, para mim, é o mais importante. Quando são pessoas que comentam, quando são um louco, gajo na taberna e tudo isso, as pessoas dizem, lá estão estes sempre a dizer mal. O ter vindo de um governante parece-me ainda melhor. Porque se calhar a malta começa a pôr a mão na consciência. Porque nós dizemos aqui, pronto, são pessoas, estão eles sempre a dizer mal, dizem só sabem dizer mal, pronto. Caímos nisto. Como foi um governante, pode ser que a malta olhe para aquilo e o Parlamento, em vez de criticar imediatamente o ministro, devia ir ver as gravações todas e devia ter visto o desempenho patético de tudo aquilo. Na maneira de falar, na inquirição, sem respeitar as pessoas que estão à frente, que não estão a ser julgadas. Seja João Galamba, seja Pedro Nuno Santos, seja o adjunto maluco, seja a chefe de gabinete. As pessoas têm que ser tratadas. Aquilo não é um tribunal. Mas isso que estás a dizer não pode ajudar a imagem do governo? Portanto, as pessoas a aceitarem a crítica de Adão e Silva não limpam um bocadinho a imagem do governo? Ou faz as duas? Mas a culpa... Mas mesmo que tu tenhas razão nessa análise, que até me parece que possas ter, a culpa de quem é que é? A culpa é do Parlamento, que ao fazer aquele papel, está a desvalorizar completamente. Aliás, toda esta situação abandalhou-se de tal forma que o governo conseguiu safar disto. Porque ficou tão abandalhado com estas histórias todas, as coisas, o André Ventura à 1 da manhã a dizer, então eu vou aqui pedir para guardarmos o seu telemóvel. É capaz de nos dar o telemóvel, podemos ficar com o seu telemóvel, Sr. Presidente, não sei o quê. Uma pessoa olha para aquilo e diz, por amor de Deus, acaba o espetáculo, vai 1 da manhã, tem que ir deitar, amanhã trabalho. Portanto, ainda que isso seja verdade, a responsabilidade é do Parlamento, que não se dá ao respeito. Porque eles acharem que estão a ser muito valentes a falar com o ministro e com o ex-banqueiro e com o Zé Albava, acharem que são muito valentes, como depois essa valentia toda não tem correspondência, o que é que acontece? Olha, afinal são palhaços. Zé Pedro Silva não gosta de uma boa novela para quem gosta de política. Eu, do aspecto novelesco... O receio é se já só temos quase novelas, não é? Há o Sangue Oculto, há o Festa é Festa... E há a CPI. E há a CPI. Agora já não há. Foi uma série, foi uma limited series. Eu vou acrescentar aqui... Vais ter outra. Mas deixa-me só concluir relativamente à questão de se ele pode ou não ser ministro. Não, é só porque eu fugi um bocado à questão de se ele pode ou não enquanto ministro. Penso que eu fugi a essa questão. Mas eu acho que, partindo daquele pressuposto de que ainda bem que não são sempre os mesmos, ou seja, as pessoas que se interessam por política e por acompanhar a sociedade portuguesa, tudo o que acontece no seu país, seja com mais protagonismo ou menos, a partir do momento em que não são já só esses a fazê-lo, ter sido um governante é interessante. E é a partir daí que eu acho que, então sim, e acho que de facto eles têm liberdade. Acho que aquela coisa do... Porque eu, como me irrita, e também com isto, como me irrita muito aquele político calculista que pensa muito no que vai dizer. Temos um caso desses, Cavaco Silva. Nós temos um problema com Cavaco, é que fomos do 8 ao 80 com Cavaco e com Marcelo. Um que não dizia nada sem pensar e o outro que não diz nada pensando. A sorte é que é inteligente e lá consegue dizer umas coisas com razão, mas a questão é essa. Eu acho que estes políticos que falam aquilo que dizem, aquilo que pensam numa entrevista, portanto, se ele considera que as comissões parlamentares de inquérito perderam um bocado a dignidade, se é a opinião dele, ele não está a ofender o Parlamento. Ele está a fazer na minha opinião, até uma crítica construtiva. Ele estaria a ofender o Parlamento se ele dissesse as comissões parlamentares de inquérito, enquanto instituto, não é? Enquanto poder que tem o Parlamento, tem que acabar, não serve para nada, os deputados são os incompetentes. Não, ele refere-se à condução dos trabalhos e ao estilo, à forma. Portanto, nesse aspecto é uma opinião com a qual, como nós concordamos. Eu só achei engraçado tantos deputados ficarem ofendidos quando já ouvimos as maiores, até vou usar o termo, javardices dentro do Parlamento. Portanto, de repente ficaram ofendidos porque dizem que parece uma personagem de um filme. De facto, andamos muito ofendidinhos aos senhores deputados. Acho que não é caso para tanto. Não é para defender o ministro, mas... Eu acho que aquele deputado... Se fosse um palavrão, mas...
aquele deputado de Rios, que teve lá uma intervenção qualquer que até acabou por ser muito viral, o que é preocupante, porque significa que os eleitores até gostam daquilo, mas aquele deputado de Rios devia ter vergonha não dos comentários da Dona Silva, mas desse tal vídeo viral em que quando o Ministro das Infraestruturas lhe faz uma pergunta qualquer, ele começa, vocês lembram-se do vídeo, não é? Não lembram-se? O Paulo Rios Eu não, começa... não João Ministro, eu vou-lhe explicar, é que à 1 da manhã entrou não sei o quê, não se lembra desse vídeo? não. Ele faz um relato ali de 30 segundos, um minuto. Eu acho que a Não. figura para um deputado, mas eu depois envio, já é um vídeo que foi altamente viral, porque é ele a responder ao Ministro das Infraestruturas e a explicar, a tentar ser engraçado, a explicar o que é que ali se passou. E isto foi, como digo, foi altamente viral. E eu acho que esse deputado, neste caso, para falar desse, mas eu não acho que tenha sido o único, nem pouco mais ou menos, a fazer mais figuras naquela Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas esse deputado devia ter vergonha disso, do seu desempenho, que pode ter tido graça, lá está, como eu digo, para as massas, não é? Para aquelas que também apreciam reality shows e outras coisas do género, e programas de debates de bola com ofensas parte a parte, mas que em termos de respeito pelo órgão Parlamento teve zero. Portanto, ele deve ter a vergonha do seu desempenho e não dos comentários que fez o Ministro da Cultura, que uma parte substancial do país concorda. Muito bem, vamos falar aqui de outra figura que surgiu por breves momentos do nosso passado recente, que é um ex-líder do PSD, Rui Rio, que esta semana inventou uma nova rubrica. Olha, podíamos adotar isso, parece uma bela ideia, que são as entrevistas ou conversas à varanda. Acordámos com buscas à casa e pensou à sede ou à distrital do PSD, mas também à casa de Rui Rio, por suspeitas de peculato e abuso de poder. Basicamente, o senhor terá, alegadamente, Rui e o seu partido, nada a pagar a funcionários com dinheiro do partido, mas para funções fora do âmbito do Parlamento, não é assim? Do Parlamento, ou seja, do partido. Dinheiro em âmbito da Assembleia. Exatamente. Maria, eu estava a ver, parece que as redes sociais, desde que Rui Rio é só um homem de barba com um gato, apaixonaram-se de certa forma pelo ex-líder do PSD, e eu estava a ver os vídeos, de facto aquilo é engraçado, até, aliás, é muito engraçado os comentários que ele faz com o jornalista da CNN, que diz, bom, isto é concorrência desleal, vou chamar a SIC. A RTP não tem interesse, eu achei essa tirada diz muito sobre as nossas televisões, mas depois comecei a pensar, todo aquele ar de gozo, toda aquela pose, e ele que sempre foi muito crítico do nosso sistema de justiça, não deixa de fazer uma caricatura ao Estado, se quiseres, e a reboque do que estamos a dizer, do país, que é um completo, não sei se é, não diria desprezo, mas bom, mais um dia na vida de um político, não é? E isso é um cenário que preocupa, ou não? Ou isto foi só um episódio cómico? Apesar de estar relacionado com suspeitas de corrupção, não é? Como já Mas é espera, fanático. mas Rui Rio neste momento não tem nenhum cargo político, pois não? Não tem e não é arguido. Diria que Rui Rio, não tendo qualquer cargo político, não tem nenhuma responsabilidade de ter uma imagem que cumpra os padrões daquilo que nós achamos que deve ser um político. E digo isto sem ter a única simpatia que eu tenho por Rui Rio é o facto de ele ter um gato e eu também ter gatos. De resto, não tenho qualquer ligação ou simpatia especial por Rui Rio, até porque não esqueço quem Rui Rio foi como Presidente da Câmara do Porto e alguns episódios muito, muito tristes. Mas, assim, o Rui Rio perdeu todas as eleições a que se candidatou, apesar de ter sido o líder do PSD que se aguentou mais tempo a perder eleições sucessivamente. Eu, no lugar dele, a partir do momento em que saía dali, também ia a fazer o que me apetecesse. No caso, é dizer disparates em vídeo, mas eu, olha, acho isso melhor do que se continuasse carrancudo e sisudo a fazer a complicar a vida das pessoas. Mas Como espera, fez no então Porto. quando as pessoas deixam de ter uma função política, o teu filtro é muito mais alargado. Há pouco estavas a dizer do Adão e Silva, de haver aqui, não é um desrespeito, mas quer dizer, não contribui muito, mas já não tendo um cargo político, isso desaparece, dilui-se essa... Sim, não me choca que as pessoas... Aquilo que se pede de um político e os padrões que se pede que cumpram
e em que se insiram são muito exigentes a vários níveis. E aqui, atenção, não estou a falar de possíveis implicações judiciais, isso é toda outra questão. Mas estou a falar em termos sociais, de comportamento, de postura, tanto nas redes sociais como no geral. Acho que o que se exige de um político para manter uma imagem considerada aquilo que nós consideramos respeitoso e que há muitos que não cumprem e que funciona para alguns eleitorados. Mas acho que a partir do momento em que o Rui Rio não é líder do seu partido, não é eleito para absolutamente nada, não tem qualquer responsabilidade política e provavelmente partidária, não sei se é um militante de base, não sei para que patamar da estrutura do PSD é que o Rui Rio foi, mas honestamente não me choca minimamente que ele tenha uma postura mais relaxada e tranquila. Não, acho que enquanto se tem uma responsabilidade política, há alguns deveres que se devem cumprir. Acho que a partir do momento em que. E reparem que o Rio, além de Presidente da Câmara do Porto, não conseguiu nunca ultrapassar esse patamar, e isso já foi há uma data de anos. O Rio nunca foi Primeiro-Ministro, nunca foi Ministro sequer. Portanto, não vejo porque é que ele deveria continuar a obedecer aos padrões impostos aos políticos se não quisesse, não querendo obedecer aos mesmos. Se ele quisesse, tudo bem, continuo, sério, formal. Agora, se não é isso que lhe apetece fazer, eu acho que ele faz muito bem em fazer o que lhe apetecer. Dentro dos limites da legalidade. Certo, dentro dessa legalidade pode-se estar com um ar mais descontraído à varanda a falar com jornalistas. É essa a tua interpretação. Zé Pedro Silva, vamos ver se Acho é a que, mas mesma. espera, desculpa, deixa-me dizer uma coisa, mas também acho que há uma questão de respeito pelos jornalistas. E acho que há aí uma triagem. Não, mas para isso os jornalistas também têm que se dar ao respeito de estar ali a tentar ouvir uma pessoa a 10 Espera. metros de altura, parece-me que não é uma coisa. Pronto, era aí Depois onde não ia nos podemos queixar. Eu às vezes evito fazer estes comentários, mas é pá. ia chegar perto disso, que é, pode haver, ou seja, pode haver Aquilo é estúpido, não há outra palavra. Aquilo Pode foi um haver momento uma- ridículo. Sim, mas eu não, repara, atenção, eu avisei-vos no início que eu hoje não tive tempo de ver grande Certo, coisa certo. e não, eu estou a falar com base no que tu me estás a dizer, só agora é que percebi que era uma coisa a não sei quantos metros. Sim, ele nunca veio cá abaixo dar microfone entrevistas. estendido. Lá É está. aquele Mas direto nunca concretizado, que está pronto, sempre a mas encher aqui chouriços. também entramos noutra questão, que é Rui Rio falta, vamos se quisermos, hipoteticamente catalogar isto como uma falta de respeito, não sei, não vi o vídeo, mas está-me a parecer pelo que me estás a dizer. Rui Rio falta ao respeito a um jornalista. Não falta não, ele estava no gozo só, ele não estava, ele até tinha, quando era, lá está, político com funções, tinha uma relação muito tensa com jornalistas. Neste vídeo, de facto, ele Sim, estava inclusive só a Rui fazer Rio, perguntas era, e a gozar. era dos políticos que mais cortava perguntas em entrevistas. O Rui Rio detestava a comunicação social. Pronto, Mesmo. e agora, claro, porque estava a ser escrutinado e agora não está, não é? Agora é só um senhor à varanda a dizer umas coisas sobre outras coisas. Mas acho que, deixa-me só ir ao ponto onde eu ia, que Sim, é a sim. partir do momento em que, hipoteticamente, faltando ao respeito a um jornalista, há aí um trabalho que também tem que ser feito do próprio jornalista da redação onde se insere, de não voltarem a querer falar com aquela pessoa. Mas eu se entendeste isso, não era. Eu não acho que houve nenhuma falta de respeito. Acho que ele quando estava só no desligarmos, gozo, estava só no gozo e pronto, e os jornalistas continuaram, e Os gostaram do jornalistas, gozo e continuaram. lá está, também há aí o trabalho do jornalista não é só receptor do que lhe dão, não é? O jornalista tem um papel mais crítico do que isso. E se o jornalista aceitou prestar-se, não? Certo. Sim. Ou devia ter, deveria ter. Certo. Pronto. No Mas se mundo o ideal. jornalista, Em televisão às vezes é mais complicado. no mundo em Se que tiveres existe alguém a certo ligar-te a também. dizer que não podes desligar o direto, torna-se mais complicado. Pois, verdade, mas pronto, mas aí também lá está, voltamos à conversa da relação, onde se insere, etc. Certo. Tenho que ir ver o vídeo, até porque me está a parecer algo divertido. Não, vale a pena. Não? Vale. Vale. Pronto, e aí poderei, depois se quiserem, eu faço uma adenda ao podcast a dizer, vou lá comentar no nosso podcast, a dizer Sim. que terminando a minha opinião sobre o vídeo de Rui Rio à janela. Uma Lá está. review ao vídeo. Pronto, Rui Rio não é uma pessoa porque eu nutro qualquer simpatia, até acho um bocadinho contraproducente que de repente as pessoas tenham um novo carinho por aquela personagem que não existia enquanto ele andou a estragar vidas e vidas na cidade do Porto.
Mas pronto, é o que eu tenho José para Pedro dizer. Silva, estás de acordo com Maria de que assim que as funções políticas mais a sério saem da pele de um político, ele pode se comportar dentro dos limites, lá está, das legalidades e, portanto, isto que vimos é normal? Ou, voltando à minha pergunta, há aqui uma espécie de atitude taberneira e atitude de voyeurista dos jornalistas que estiveram lá que não contribuem em nada para esta conversa sobre a corrupção, não é? Porque de facto Rui Rio não é arguido. E nós, Mas desculpe, o que vimos parecia que estávamos a ver alguém preso, não é? Em prisão domiciliária, por exemplo. antes do Zé Pedro Sim. responder, eu não disse que isto contribuía em alguma coisa para a conversa sobre a corrupção. Atenção, são duas coisas diferentes. Eu digo que o Rui Rio está no direito mas- de se comportar como quiser e depois também digo que deve haver uma triagem da informação que é recebida. Ok, pronto, Mas eu não vou-me calar, disse vou-me isso. calar, Eu já me estava a calei. voltar à minha primeira pergunta. Sim, Zé Pedro Peço Silva. desculpa. Vamos lá ver, olhem, curiosamente eu não concordo com a Maria Escaja, que é uma coisa que me dá nos nervos, pá, porque eu queria, mas eu não consigo concordar. E não concordo, pois já, desde logo, porque e aqui sinto-me um pouco sozinho, mas não há problema, eu aguento-me. Mas eu tenho alguma simpatia política por Rui Rio. Alguma que é bastante, mesmo agora enquanto líder do PSD, porque eu acho que o eleitorado português é muito bipolar. Nós tanto estamos a dizer sempre que eles andam sempre à bulha, não se entendem, sempre discussões, sempre ordinarices, sempre acusações, como quando aparece um político que tem outro estilo e que não quer andar nesta política de bota abaixo, de permanente agressividade e de combate político, não pelas ideias, mas pelo combate, puro e duro e na lama. Esse frouxo, está feito, olha, isto não vai lá nenhum com este frouxo. Portanto, nós temos um bocado enfim, é um bocado doentio, porque eu acho que Rui Rio teve momentos em que fez uma oposição que para mim era forte, não aproveitava qualquer coisa para fazer ali um grande alarido, mas estes agora aproveitam e vejam o resultado. Quer dizer, ou seja, em termos de eficiência política, se quisermos, estamos perante casos mais graves do que os que o Rui Rio terá tido, terá apanhado, e pelos vistos tudo passa porquê? Porque não há credibilidade, não há confiança naquilo que se pode considerar alternativa. O Rui Rio de facto teve maus resultados eleitorais, mas isso aí eu não culpo, é raro culpar os políticos por maus resultados eleitorais, eu culpo o eleitorado, não é? Nós temos feito ao longo dos anos escolhas muito más, e por isso, talvez por isso, tínhamos uma situação mais difícil do que aquela que poderíamos ter, mas sempre conseguimos escolher o pior. Não estou a dizer que as alternativas eram boas, mas nunca houve. Eu sempre defendi, para terem uma ideia, sempre defendi que numa outra situação nós tínhamos candidatos tão maus, em eleições já há uns anos, mas tínhamos candidatos tão maus que eu defendi o voto nulo, não o voto em branco, porque isso nunca se sabe o que é que depois se passa na mesa, mas uma espécie de greve ao voto. Ou não ir mesmo votar. Se Portugal tivesse um dia numa eleição uma abstenção absolutamente vergonhosa para a classe política portuguesa, alguma coisa tinha que mudar neste país. Mas Tens bom livro que começa com essa premissa. Não sei qual é o livro. O ensaio sobre a lucidez do Saramago. Pronto, eu acho que não conheço e não li, lamento imenso. Eu não sou propriamente fã de Saramago, mas isso espero que também não seja. Tu hoje é só coisas erradas, tu não dizes, não dás uma para a caixa. Mas agora que dizes isso, vou-me retratar nesse aspecto. Mas para dizer, porque de facto, mas isto quando a pessoa diz isto, dizem logo o quê? Votar é um direito, é um direito, é uma obrigação, um dever de cidadania, não sei o que, e entramos nisto. Eu acho que muitas vezes, em certas eleições, nós devíamos ter mandado isto tudo abaixo, porque lá está, quer dizer, como é que um político chega à Europa, porque nós estamos enfiados neste bloco político tão poderoso, e como é que algum governante lá podia chegar com uma votação que fosse muito baixa e, portanto, com pouca legitimidade popular. E aí isto tinha que ir ao charco. Mas, portanto, isto para dizer que muitas vezes os resultados eleitorais, a responsabilidade deve ser atribuída ao eleitorado que fez as escolhas e não propriamente, enfim, a menos que um líder político não tivesse sequer um programa. Rui Rio tinha. Foi com aquela imagem de frouxo, porque não fez esta espécie. Mas nós não gostamos de André Ventura, porque é um trauliteiro, mas depois não gostamos de Rui Rio, porque é um frouxo, e eu acho que temos que nos entender um bocado. E, portanto, para dizer, tenho simpatia por Rui Rio.
Mas eu acho que a Maria Bem, referia-se mais aos anos de Rui Rio como Presidente da Câmara do Porto. mas também aí, propriamente, mas também aí, Especialmente é mas esse, também aí, sim. sim, mas também aí, mas nós vamos estar agora a discutir a Câmara do Porto, mas também aí, Não, mas é só para acho que foi clarificar. corajoso. Não vamos estar a discutir a Câmara do Porto, certamente, era só... Acho que teve alguns momentos de grande coragem e de rara coragem, sobretudo a enfrentar certos determinados poderes que ninguém toca. E portanto, e mesmo, aliás, por isso é que eu acho que ele como Primeiro-Ministro devia ter sido uma agradável surpresa, porque ele coragem tem-na, demonstrou-a, e portanto poderia ter sido uma surpresa. Aqueles excessos, com os banhos de ética e tudo isso, talvez, eu até quando ainda estávamos em campanha, eu utilizei uma expressão que foi: Rui Rio não é tão mau quanto parece, nem tão bom quanto tu acha que é. Mas já não sei se a frase era assim, mas é um bocado deste género. Parece que é muito mau e não é tão mau quanto parece, mas também não é tão bom como se acha. E ele, com aquela coisa dos banhos de ética e tudo isso, em termos de discurso, também se passou um bocadinho da cabeça. Mas, portanto, tenho simpatia. Agora só para irmos a este caso, tenho simpatia reconhecendo que é um líder não é propriamente forte, ou seja, ele poderia ter esta capacidade de querer criar pontos e não ser trauliteiro e ter uma política mais elegante, mais de criar pontes, enfim, e com um bocadinho mais de carisma, um bocadinho mais de força, enfim, admito que sim. Portanto, não estou a dizer que o Rui Rio é o líder que nos passou aqui pela frente e que como é que nós não aproveitámos isto? Não. Agora, acho que as críticas que se lhe fazem são exageradas. Neste aspecto, eu só acho que perante as acusações ou aquilo que está a ser investigado e tudo isso, e perante aquilo que sabemos, porque pode haver mais do que isso, mas acho que isso afeta todos os partidos, todos os líderes partidários, e abríamos aqui uma caixa de Pandora que eu não sei onde é que ia parar. Eu hoje à tarde dizia no Twitter que se isto for tudo para a frente, corremos o risco de ficar a ser governados por Dom América Guiar, que temos que pedir ao Papa Francisco, agora quando ele estiver cá, pode dispensar dos compromissos cardinalícios e, portanto, para ficar cá a governar-nos, porque vai tudo para a cadeia, porque esta coisa de assessores do Parlamento que afinal estão a trabalhar em certos partidos, então se formos para as autarquias e assessores que são marido e mulher, ou marido e mulher, porque o marido tem um ordenado baixo, então o outro vai buscar como assessor. Se entrarmos nestas problemáticas todas, aquilo que poderá ser considerado peculato, eu acho que nunca mais acaba isto. Por isso é que eu estranhei um pouco a operação de hoje. Não significa com isto dizer, então temos que aceitar, uma vez que fazem todos. Não, nem um pouco mais ou menos, mas também aqui já defendemos há uns tempos, que eu defendi que nós temos um problema estrutural da administração pública, da organização do Estado. Nós temos leis, regras, se quisermos, formas de organização que remontam ao período da maior instabilidade política, e quando eu digo isto não estou a fazer uma crítica a esse período, não é? Mas que resultam de uma revolução e na altura da Constituição, mas como é evidente, então, estás a brincar, a partir do momento em que as coisas que resultam de uma revolução depois têm que ter naturalmente um acompanhamento, as coisas têm que evoluir, não é? Então, seja, não teve, nem se fez o prego como deve ser, estás a brincar? Não, quando as coisas... Mas quando as coisas são feitas em períodos de instabilidade política, nós tivemos revisões constitucionais, não quero dizer quantas, mas tivemos 2 ou 3, não foi? Enfim, já não me quero meter nisso, não me recordo, mas tivemos revisões constitucionais que obviamente corrigiram muitos, lá está, dos problemas originários e do período de instabilidade da criação da democracia. Mas nem tudo ficou resolvido e temos muitas estas questões. Um dos casos é o salário dos políticos, indexado ao Presidente da República, e portanto temos presidentes de câmaras enormes, gigantescas, que ganham 2.000 paus por mês, não é? Ou seja, dão posse a conselhos de administração de empresas públicas que ganham 4 ou 5 vezes mais do que eles. Tudo isto há uma desorganização completa e, portanto, também nos partidos e nas autarquias é que isto acontece. E isto tem muita responsabilidade, e com isto termino. Quando nós vemos estes casos, e mais uma vez, partindo da informação que nós temos, que até ela ser oficial, não sabemos se é mesmo isto que está em investigação. Mas quando nós percebemos isto, o que é que acontece? Nós temos que responsabilizar, porque isto depois contamina toda a opinião que nós temos sobre o poder político, não é? São todos, aquela coisa toda da conversa, não é? Portanto, até Rui Rio, que é uma figura aparentemente impoluta, as pessoas tinham uma ideia dele que, enfim, pode ser frouxo, mas, enfim, não era propriamente daquela imagem que nós temos de alguém que está com uma grande suspeita sobre si relativamente a aspectos de corrupção ou de compadrio. Essa crítica não lhe era feita e uma pessoa agora pensa, até este e tal. E porquê é que isto acontece? Acontece porque
E isso é aproveitado pelos populistas, à esquerda e à direita. Vão aproveitar isto, porque agora, neste caso, como é um partido de centro-direita, a direita mais radical vai dar um toque como quem diz, estão a ver como até estes aqui e tal, nós somos os salvadores da pátria. E, portanto, a responsabilidade destas instabilidades todas existe, eu atribuo ao Bloco Central, porque esse sim, com a sua força de uma maioria qualificada no Parlamento, poderia ter, ao longo dos anos, corrigido certos problemas. Poderia ter feito, estamos a falar de PS e de PSD naturalmente, mas como há muitas normas que necessitam não uma maioria absoluta, mas uma maioria qualificada no Parlamento, tudo isto já podia ter sido discutido, pelo menos discutido. E não se discute porquê? Porque andam sempre ao estalo. Andam sempre com conversas de merda, com todo o respeito, perdoem-me o francês, a tentar mandar o outro abaixo para alcançarem eles o poder, e depois, mandaste-me tu abaixo, agora vou eu, agora mandaste-me tu, agora vais tu. Portanto, andaram sempre nisto, e nunca se foi possível fazer-se ao longo destes anos todos, e eu acho que a vez que se esteve mais próximo, e aliás isso é um aspecto histórico da nossa democracia recente, foi com António José Seguro e Passos Coelho, com o beneplácito de Cavaco Silva em Belém, e aliás é por isso que o PS, em teoria, é por isso que o PS entra em convulsão e corre com António José Seguro ao pontapé. Mas eu acho que terá sido o momento em que estivemos mais perto de haver um acordo central, amplo, muito amplo, com muito apoio parlamentar, em que pudesse, claro que ali tínhamos que lidar com questões, enfim, mais graves do ponto de vista financeiro que o país atravessava, mas também podíamos ter resolvido outras desta monta de organização e da administração pública e do Estado. Portanto, termino dizendo que vamos lá ver o que é que isto vai dar. Agora, acho que é uma caixa de Pandora. Acho que se vai investigar políticos pelo crime de peculato, por estas, enfim, por este desenrascanço que o assessor é dali, mas vem daqui, vai para ali, não sei o quê, acho que vai tudo parar à cadeia, e acho que era bom que os partidos moderados deixassem as guerras por um tempo, se juntassem e resolvessem alguns problemas que são crónicos do Estado português. Maria, sim. Queria só dizer que o contributo de João Maria Jónia para este podcast foi pôr o vídeo de Rui Rio na minha timeline do Twitter. Okay. Portanto, já vi o vídeo com legendas, ainda não ouvi, mas tenho uma coisa para acrescentar à minha opinião, é que eu acho que o que o Rui Rio está a fazer neste momento é desvalorizar completamente o caso em que se viu envolvido. Pronto. Faz muito bem, olha, faz muito bem. E eu esqueci-me de dizer uma coisa, que então... Rapidamente. Claro que esqueceste. Não, foi com o que o José Paiva começou. E então, eu acho que também parte da simpatia que eu tenho para com o Rui Rio tem a ver com a simpatia que ele não tem com os jornalistas. Acho que aquela vez que ele respondeu em alemão, depois de lhe fazerem a pergunta pela milésima vez, acho que foi absolutamente genial. Genial. Acho que teve lindamente. Acho que eu ontem estava a assistir àquele programa Town Hall, agora onde estão a ir os governantes todos. Ontem estava a assistir na CNN ao Town Hall e o Ministro das Infraestruturas estava finalmente a poder falar sobre coisas interessantes, como por exemplo o Porto de Aveiro. E aliás, eu digo o Porto de Aveiro porque era uma coisa que ele estava a referir naquele momento, estava a dar uma novidade relativamente ao Porto de Aveiro, uma coisa que deve interessar ao país todo, para deixarmos aqueles centralismos e tudo isso. E não é que, como estavam num ambiente de outras perguntas, a jornalista o interrompe e fala do SIS. O Ministro das Infraestruturas esteve num programa de televisão assim a falar, foi? Teve o Ministro das Infraestruturas, teve o Ministro do Ambiente e a da Agricultura. E hoje vai não ser mais quem, isto é sempre aos pares, neste caso aos trios. Mas, se calhar vamos aos 3 da manhã. Mas repara, se calhar depois vou ver o que é que o Ministro das Infraestruturas disse. Mas só para vos dizer, eu estava a ver aquilo e eu pensei assim, dizem que o Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, tem mau feitio, pois haviam de ver o meu. Eu, se me voltassem a falar do SIS, quando eu estava ali a tentar, eu mandava um pontapé na mesa e saía da entrevista naquele momento. Epá, não dá. Não, e com isto eu não estou a desvalorizar nada, simplesmente estou a dizer uma coisa que é, isto já foi discutido, já lá está, toda a gente terá as suas responsabilidades políticas e se houver criminais também. Epá, temos que andar para a frente. Sim, eu não sei como é que alguém ainda acha que vai sacar uma informação nova a João Galamba sobre o seu gesto. Mas olha, temos de irritar o moderador. Mas sabes, Maria, mas é que muitas vezes o jornalista não está à procura de informações novas. Está à procura de uma frasezinha. Oi. Aliás, apanharam quase uma do Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, apanha ali uma frase e olha que ele desresponsabilidade. Andam atrás da frase. Nem sequer é informações.
Ai, que o Ora homem bem, está ocupado. e como bem disseram, temos também nós, não somos o Town Hall ou lá o que é, não temos precisamos de colocar aqui mais estrangeirismos neste programa para irmos ainda mais além do que este dia de reflexão vai, mas então deixamos de estrangeirismos e vamos mandar as pessoas para um sítio. Vai, mas é pró. Ora, eu em primeiro lugar vou mandar as pessoas a um festival que já começou, é assim, não sou como Paulo Portas, porque este festival, o Curtas Vila do Conde, acontece até domingo, mas como eu vou lá estar a partir da manhã até sábado, lembrei-me que podia ser uma boa recomendação. É a 31ª edição, portanto este festival é mais antigo do que eu Vais e votar? vou o quê? Vais votar? Vou votar em Não. quem? Não, Aquilo não tem, mas tem o júri ou não? Tem, mas já está escolhido. Que eu não Queres faço. estar lá? Não sei. Não, Mas eu adivinho. eu sou uma pessoa irrelevante. Ia meter-te uma Ahm, cunha já. e obrigado, obrigado. E tem muito, como sempre, os festivais portugueses são sempre um bom momento para ver cinema português e tem lá uma data de malta jovem, muito jovem, entre os quais eu sei que isto às vezes não se faz, mas pronto, como é meu amigo, e a Pedro também o conhece, que é o António Pinhão Botelho, que tem uma curta-metragem lá, que é o Black Pot, e vai Só estrear conheço lá. o pai. Pronto, mas este é o filho. E também vai lá estar o Kleber Mendonça Júnior, que vai o filme Retratos Fantasma, que eu gostei muito em Cannes, e vai estar lá um filme que se chama 20.000 espécies de abelhas, em que a personagem principal é uma criança muito novinha que ganhou um prémio noutro festival. Portanto, é capaz de valer a pena, porque o filme é sobre as questões de identidade e a relação com a mãe, etc, etc. E depois há uma data de curtas-metragens, desde a Inês Teixeira ao Basílio da Cunha, que vale a pena ver, porque aquilo, no fundo, é um festival de curtas-metragens e qualificante ao Oscar. Atenção, que isto não é uma coisa qualquer. Por isso já sabem, até domingo passem lá por Vila do Conde, que eu não pago cervejas. Mas dão um olá, vá, dão um olá. E já agora vou mandar às pessoas uma coisa mais internacional, porque eu ontem fui ver a Missão Impossível e eu gosto de facto de ver Missões Impossíveis porque o Tom Cruise é maluco, não há outra designação. Estamos a falar perante uma pessoa, ou maluco ou genial, não sei. Às vezes os malucos são geniais, os geniais são malucos. Mas quando vês uma pessoa de 60 anos a correr desalmado, a andar num carro a sério, eu não sei como é que era o carro, mas era um carro muito pequenino, e a ter um acidente e o homem está lá dentro, aquilo não é efeitos especiais, é tudo dentro do carro, e andar à pancada e a saltar de moto de um penhasco na Noruega, enfim, a pessoa eu saí cansado e nem sequer me levantei da cadeira, e por isso acho que vale a pena. Como é que se chama? Missão Impossível, Ajuste de Contas, parte 1, ainda vem a parte 2, imagina nem sei o que é que o Tom Cruise vai fazer. E já agora, o filme é bom porque o inimigo é a inteligência artificial, e eu, como sou capaz de ter algum medo da inteligência artificial, acho graça que o inimigo seja uma coisa que já está no nosso dia a dia, não é? E portanto o Tom Cruise está-nos a avisar que se calhar temos de ter um bocadinho de atenção. Maria, vais mandar as pessoas onde? O filme já estreou. Aliás, vai estrear na quinta-feira, mas pronto, sou uma pessoa muito especial e já vi o filme. Vou mandar as pessoas, em primeiro lugar, a uma peça de teatro que está esta semana no CCB, chamada Equador, com uma atriz de quem eu gosto muito, que é a Rita Cabasso. Vou também mandar as pessoas, as que estiverem no Superbox para Rock no primeiro dia do festival, quinta-feira, dia 13, vou mandá-las irem ver 2 concertos, História Perdida às 6h15 no palco LG by SBS e RFM, e também Legendary Tigerman, que vai fazer um concerto único com grande parte dos convidados do disco novo que sai em setembro e vai tocar o disco quase na íntegra, e esse será às 19h30 ou 19h30 no palco Superboc. Além disto, ainda vou mandar as pessoas a mais um sítio, que é quinta-feira da próxima semana, dia 20, Margarida Campelo vai dar um concerto no Terraço do Lux, e eu não prometo pagar cervejas, porque as cervejas no Lux são caríssimas e este mês está muito difícil, mas brindo, se levarem as vossas próprias cervejas, eu brindo convosco. Esquece de dizer, está Ao que difícil, mas nem quiserem. compraste bilhetes da Taylor Swift, estás um bocadinho a mentir. Não, repara, eu ia buscar dinheiro à minha conta poupança para a Taylor Swift. E o meu máximo era os A conta bilhetes. poupança. A conta poupança Dizia da mesmo habitação. Taylor Swift. Olha, tem um Swift e tudo. Tem o Swift, mas eu ia buscar dinheiro à conta poupança e olha, depois não foi necessário. Eu estava a pensar repô-lo mais tarde em prestações, mas também repara, o meu limite para a Taylor Swift era tipo os 2 bilhetes mais baratos, não me passava daí.
Não era 15 euros, pois não? Não, Pois, então não posso ir. não. Zé Pedro Silva, Infelizmente. vais mandar Por as isso é tuas que nós horas. não te convidámos também. Nós. Pois, percebo. Olha bem, eu vou mandar para já vou mandar o moderador para um sítio, porque o moderador tantas vezes elenca no grupo os temas que nós temos para debater e depois esquece dos temas, porque nós tínhamos mais o tema de António Costa e da desvalorização, Também pensei nisso. não é? Tinha o Costa a desvalorizar a Mas corrupção. eu acho Eu não me que esqueci, eu- eu não me esqueci. Já estamos é com 1 hora de podcast. Eu não me esqueci do tema. Estamos com uma hora de Fiz foi de podcast propósito, que eu e já ele vos tem- conheço. e ele tem onde estar, portanto. Olha, hoje não tenho. Mas pronto, vou mandar as pessoas ao documentário O Eterno Viajante de Anthony Bourdain, sobre o Anthony Bourdain, não dele, porque já está na Netflix. Eu andei à espera dele durante muito tempo e como já está na Netflix, chegou esta semana, mando lá as pessoas, porque eu gosto muito dele, o José Paiva penso que também, a Maria não sei, mas se não gosta, passa a gostar, depois de ver o documentário, que eu acho que está muito bem feito, sinceramente. E depois, eu penso que já fiz esta recomendação, mas na altura fiz porque só o tinha comprado e agora já vou bastante avançado ao livro das crónicas do Miguel Esteves Cardoso no Independente. Eu acho que de facto faz imensa falta aquela loucura, porque aquela crítica que eu estava a fazer aos jornalistas, e quantas críticas não se poderiam fazer ao jornalismo do Independente. Aliás, ele nas crónicas também, sobretudo numa inicial, também critica o próprio jornal de uma forma absolutamente genial, porque fizeram uma vez uma capa a acusar porque ele é genial. Fizeram uma capa, exato, fizeram uma capa um dia a dizer que um tipo era espião, e o tipo não era nada espião. Mas essa loucura, ou seja, porque eu acho que nós, os erros hoje em dia do jornalismo, é um bocadinho ao nível, se quisermos, enfim, da ignorância, desta coisa muito, não sei se aprendem na faculdade, ir à procura da frase e tudo isso. E neste tempo os erros que também existiam, mas eram os erros quase de criação. Não se aprende nada na faculdade, vá. Pronto, então é nas redações com os diretores mais antigos que acham que eles têm que ir lá é sacar um soundbite. Mas neste caso era aquele jornalista louco, era aquele jornalismo louco, entre o genial e o louco, com certeza com os erros do ponto de vista técnico, mas que nos deu esta, enfim, literatura. Eu acho que as crónicas dele são de facto muito boas. E pronto, na altura, eu penso que já tinha falado nisto, mas foi na altura só que o comprei, sendo que é algo que se pode sempre recomendar a risco, porque vai correr bem. E depois vem lá com um Dera, que como desapareceu hoje, pode sempre falar nele, não sou propriamente um especialista, nem pouco mais ou menos, mas sei de uma coisa, porque se fala da Insustentável Leveza do Ser, enfim, é a sua obra mais conhecida, mas há uma coisa muito engraçada, e como eu digo, eu não sou conhecedor e não gosto de me fazer passar por da obra dele, minimamente, mas há o primeiro livro dele, A Brincadeira, em que é proibida e que o faz agarrar-se a esta editora em França que depois o acompanhou, penso eu que até agora, é que é uma crítica satírica, não é, à sociedade e à política daqueles tempos, uma crítica também ao comunismo, mas que sendo a primeira e tendo sido a que lhe deu problemas, como é óbvio, mas também o catapultou. É mais interessante se calhar do que as outras que ficaram mais na berra por serem de facto obras também de outro calibre, mas eu, como sou um adepto incondicional dos estilos mais satíricos e críticos, faço esta recomendação. Muito bem, livros, filmes, festivais, isto é sempre uma diversão, esta última parte, as pessoas nem às vezes podem até passar para a frente só para já se divertiram nos primeiros 50 minutos, imagina esta última parte, não sei se depois há dinheiro para tudo. Enfim, está feito mais um dia de reflexão, voltamos para a semana com o Joné, vamos agora à procura dele, já combinámos. Achamos agora nós que voltamos com ele. Pegar Não no sabíamos. carro e fazer umas buscas da PJ, mas há dia de reflexão, a ver se o encontramos. Será que está em casa do Rui Rio? Pode estar, sim. Pode já Eu penso ter... que ele está justamente na ponta oposta do país, mas olhem que eu vi uma notícia, mas por acaso acho que foi em Cascais, e ele já se pirou, mas vi uma notícia de jovens que tinham num insuflável, o insuflável começou a andar com a corrente e com o vento, então já estavam a 2 km da costa, não se deve dizer quilómetros, deve-se dizer milhas, mas eu quando vi a notícia a dizer barco insuflável com jovens, pensei, isto foi o Joné, por isso é que ele não pode, o Joné perdeu-se no mar com o insuflável. No mês dos Santos eu acreditava, agora como já acabaram, acho que já não se metem insufláveis. Mas não, podemos garantir que o Joné está em segurança.
É isso, muito bem. Um abraço para ele, um abraço também para vocês e beijinhos, essas coisas todas lindas. Vemo-nos para a semana. O seu podcast tem várias plataformas, são mesmo imensas. Eu às vezes já perdi as contas nas plataformas que nós E temos, tu ouves em todas, não é? todas ao mesmo tempo. Tenho lá, aliás, vários aparelhos E espalhados compraste vários. e em diferentes idiomas. Eu já consegui comprar uma tecnologia que traduz o dia de reflexão para latim, para mandarim, para francês. É uma diversão, de facto. É isso que eu faço, no fundo, à noite. Adeus, beijinhos a todos, está bem? Adeus. Saúde. Tchau, Adeus. Adeus. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.